E você, mais uma vez, é bem-vindo ao nosso canal, é bem-vindo a esse momento de estudo, esse momento de reflexão, esse momento em que nós fazemos um apanhado geral da lição, para que assim ela possa atender aquilo que, vamos dizer, são os objetivos primordiais do estudo da lição. E hoje nós estaremos recapitulando a lição de número 7, Cidadania Celestial. E para iniciarmos, vamos ao texto que é o norteador, um texto que ele introduz o estudo, e esse estudo desse trimestre é exatamente sobre o livro de Filipenses, a epístola de Paulo aos Filipenses e a epístola de Paulo aos Colossenses. Cristo em Filipenses e Colossenses é o título da lição. E hoje nós temos esse título maravilhoso, da Cidadania Celestial, e o texto que se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Assim nos diz a palavra: não fique ansioso com nada, mas apresente seus pedidos a Deus em oração, súplica e ações de graça. Que texto maravilhoso, né? Quando você lê esse texto você fica compreendendo que você é um cidadão, uma cidadã celestial, que neste mundo você não deve ficar ansioso por absolutamente nada, porque a ansiedade não resolve nada. A ansiedade, ela vai encurtar a sua vida, ela vai adoecer a sua mente, vai adoecer o seu corpo e não vai, acima de tudo, trazer nada, resolutividade de absolutamente nada na vida. Apresente a Deus, como diz aqui, os seus pedidos de oração, súplicas e com gratidão. Seja a Deus grato e Deus, ele há de ungir a tua vida e fazer muitas coisas grandiosas e maravilhosas na tua e na minha vida. Em vários pontos de sua carta, o apóstolo Paulo deixa claro que não somos cidadãos desse mundo. Nós somos cidadãos do reino celestial. Ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador, nós nascemos de novo. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Com esse novo nascimento, nós assumimos uma nova cidadania. Nós nos tornamos cidadãos da pátria celestial. E as coisas desse mundo, elas precisam ser compreendidas como algo passageiro. O nosso objetivo, o nosso intuito maior é voltarmos, regressarmos para a nossa casa, de onde nós nunca deveríamos ter saído. E se alguém está em Cristo, a Bíblia diz: nova criatura é. As coisas antigas passaram, e eis que se fizeram novas. Nós nos tornamos cidadãos do reino celestial. Meus queridos, e embora respeitemos e nos submetemos, muitas vezes, às leis e padrões desse mundo, nosso estilo de vida, na verdade, deve ser muito mais amplo, de uma moralidade muito superior à que existe desse mundo, porque nós devemos nos portar, nos vestir, nos comportar, tratarmos as pessoas e vivermos a moralidade superior como cidadãos do reino celestial. E, para tanto, a lição desta semana que estamos recapitulando, ela tem 2 tópicos que são primordiais. Primeiro, a cidadania celestial, que tem 2 pontos importantes: imitar aos fiéis, e a cidadania plena. E nós temos o segundo tópico. O segundo tópico é exatamente até chegarmos lá, que tem 3 pontos importantes: harmonia e alegria, pensamentos puros e contentamento. Então, são pontos, são tópicos que são relevantes para nós compreendermos a nossa cidadania celestial. Então, vamos ao primeiro ponto, a cidadania celestial. E nesse ponto, é importante destacarmos, em Filipenses, capítulo 3, versículo 17, e o título desse ponto é Imitar os Fiéis, e aqui em Filipenses diz o seguinte: irmãos, sejam imitadores de mim, e olhem para aqueles que se comportam assim, segundo o exemplo que tem em nós. Olha que coisa maravilhosa, né? O apóstolo Paulo, ele pede que imite ele, mas imitar ele não era necessariamente imitar o apóstolo Paulo. Para que você entenda, Paulo, ele entendia que ele refletia na sua vida, na sua existência, naquilo que ele fazia, nos propósitos da vida dele, ele era o imitador de Cristo. Por isso quer dizer, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E assim, todos nós temos pessoas que, de uma forma ou de outra, moldaram as nossas vidas, os nossos pensamentos. Nosso pai, nossa mãe, o esposo, a esposa,
pessoas que existem na igreja, que são exemplos de fé, são exemplos de determinação, exemplos de confiança em Deus, até mesmo na nossa vizinhança, aonde nós estudamos, nós temos professores e temos colegas de estudo, ou mesmo de trabalho, que nós nos espelhamos no exemplo daquelas pessoas. E talvez nós estejamos aqui pensando, mas ninguém nesse mundo ele pode efetivamente dizer que é ou não santo neste mundo. Quando a gente diz santo, a gente não está falando em santarrão, está falando santo na ótica divina, separado por Deus, exemplo de Deus nesse mundo. Essas pessoas que são modelos, elas nos ajudam a crescer como pessoas, nos ajudam a crescer como profissionais. E, nesse sentido, Paulo nos convida a imitar aquele cujos exemplos nos elevam e nos convida a nós sermos melhores cidadãos desse mundo. O mundo está precisando que eu e você sejamos cidadãos de exemplo para eles. Sendo assim, o que faz a diferença? Alguns pensam apenas em coisas terrenas, enquanto outros têm pensamentos voltados para Jesus. Bons modelos para nós imitarmos, por sua vez, exatamente aquelas pessoas que podem fazer a diferença em nossa vida. E o maior modelo que nós temos é Jesus Cristo, porque ele, como nós, viveu nesse mundo, mas sem pecado. E os demais tiveram pecados, tiveram problemas na vida. Mas isso, o fato da pessoa ter tido uma dificuldade ou outra na vida, não implica dizer que essa pessoa ela não é um modelo digno de imitar, a não ser que seja algo que efetivamente abale moralmente uma comunidade. Mas, meus queridos, o maior modelo que nós temos é Jesus Cristo. O importante é nós termos a imagem das pessoas que nos foram como exemplo, aquilo de bom que ela tem a nos transmitir, para que assim nós possamos efetivamente trilharmos nesse mundo com a certeza e a convicção de que nós precisamos imitar os fiéis, mas nós não devemos nos decepcionar a ponto de que não venhamos entender que o maior modelo a ser imitado é Cristo Jesus. E o segundo ponto desse tópico, a cidadania plena. Em Filipenses 3:20 diz o seguinte: mas nossa cidadania está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Vamos admitir o seguinte: nós cristãos, nós temos um problema, a dupla cidadania. Somos cidadãos desse mundo e cidadãos do céu. Isso cria sério conflito para nós, porque o pecado é muito forte nesse mundo, a presença é emblemática do pecado. E quando nós somos resgatados, até que nós venhamos nos desfazermos de tudo isso, é preciso uma comunhão plena com Deus para que a cidadania celestial ela prevaleça em detrimento da cidadania terrena. E assim, quando alcançaremos nós a cidadania plena, a cidadania celestial, quando deixarmos de ser cidadãos desse mundo, e a Bíblia diz, quando Jesus Cristo voltar. Se não, vejamos aqui em Filipenses 3, versículo 20, que diz: mas a nossa cidadania está no céu, de onde também esperamos o Salvador, nosso Senhor. Então, é a cidadania celestial que vai nos garantir a cidadania plena. Quando nós fomos ressuscitados, ou mesmo transformados, porque quando Jesus voltar, vai encontrar alguns que estão mortos, cristãos, que estão escritos no livro da vida, cidadãos do reino celestial, que serão ressuscitados. Outros que não serão encontrados vivos, eles serão transformados. E os que estavam vivos ressuscitam transformados, os que estavam mortos ressuscitam transformados, e os que estavam vivos, prestem atenção, os que estavam vivos são transformados. Esses dois grupos, eles se unem e são levados ao encontro do Senhor dos ares, para viver a cidadania plena no céu, e depois no novo céu e na nova terra que habita a justiça. Assim, nós teremos um corpo físico e nossos próprios olhos verão a Deus. E esse corpo físico é um corpo pleno, é um corpo que ele vai ter só as marcas da cidadania plena. Nossos corpos serão espirituais, imortais e incorruptíveis. É como eu disse, cidadania plena. E nós seremos o quê? Em síntese, glorificados. Então, nós estamos nessa caminhada, nós fomos justificados, estamos sendo santificados, e seremos glorificados.
Mas até chegarmos lá, o que é necessário? O último ponto desse tópico, ele fala sobre harmonia e alegria. Alegra-te sempre do Senhor, diz Filipenses 4:4. Mais uma vez digo, alegrem-se. Olha o que é que a Bíblia nos diz. Concluindo a sua carta aos Filipenses, Paulo ele entrelaça algumas saudações pessoais com conselhos práticos. Peça a Cícero, fiel companheiro, e Clemente, que ajude Evódia e Sínteque a viver em harmonia. De todos eles, colegas de Paulo, ele diz, seus nomes já estão escritos no livro da vida. Maravilha, extraordinário. Paulo encerra sua carta mostrando a alegria e pedindo unidade na igreja, que todos desfrutem da alegria, mas para desfrutar dessa alegria é preciso que tenha harmonia, unidade e humildade. O conselho a seguir, ele pode intrigar a todos nós. Quando diz, alegrai-vos sempre, não se entristeça por nada. Como isso pode ser possível em um mundo cheio de problemas, cheio de aflição, cheio de doença, cheio de desgraça? É uma reflexão profunda e não tão fácil de entender na prática. Isso é possível porque nossa alegria está no Senhor e pela cidadania que nós temos no céu. Nós lançamos sobre ele nossa ansiedade, confiantes de que ele pode carregar em nosso lugar. Por isso que a Bíblia diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E como, meus queridos, lançamos nossa ansiedade sobre Jesus. Nós lançamos nossa ansiedade sobre Jesus através de quê? Através da oração. A oração, a irmã White diz que é a chave nas mãos da fé para se abrir os celeiros do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Está lá no livro Caminho a Cristo. E a oração é abrir o coração a Deus como amigo. O que é que eu costumo dizer? A oração é quando nós falamos com Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, Deus está falando com a nossa própria pessoa. Então, fale com Deus, porque através da Bíblia, através da oração, nós teremos as respostas que Deus ele quer que nós tenhamos desse mundo de conflito e de tanta coisa ruim. E, meus queridos, pensamentos puros. Em Filipenses 4:8, assim nos diz a palavra de Deus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é belo, tudo que é de boa reputação, se há alguma virtude, se há algo louvável, pense nisso. O cidadão celestial, aquele que se alegra no Senhor, ele sabe onde depositar o seu pensamento, a sua esperança e a sua certeza. E tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é belo, tudo que é de boa reputação, tudo que tem a virtude, deve ser isso que prevalece o nosso pensamento, porque a nossa cidadania é outra. O resultado de lançar nossa ansiedade em Jesus, ela nos ajuda a nos alegrarmos no Senhor. Uma paz que o mundo não pode dar e uma paz que o mundo não pode tirar, apesar das adversidades. Em paz, segundo Paulo, será uma proteção, uma guarda para os nossos sentimentos e pensamentos, para que essa guarda seja eficaz, em que devemos pensar a nossa vida exatamente no que essa paz pode nos propiciar. Quando a gente tem um pensamento verdadeiro, honesto, justo, puro, belo, de boa reputação, a gente vai, efetivamente, as coisas desse mundo, ela pode nos entristecer, mas não vai tirar a alegria da outra cidadania que nos está garantida. E nesse sentido, é importante nós destacarmos, né, esses elementos que são exatamente colocados por Paulo aqui no fechamento da Epístola aos Filipenses. O que é verdadeiro, o que é honesto, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, o que é justo. Resumindo, se há alguma virtude e se há algo louvável, é nisso que deve repousar o nosso pensamento, porque a gente vai colher os frutos da cidadania celestial. E agora o contentamento. Em Filipenses 4:19 diz o seguinte: meu Deus suprirá toda a sua falta, segundo as riquezas em glória de Cristo. E, meus queridos, estamos felizes, não somos atingidos por nada, temos paz,
nossos pensamentos são puros, temos uma vida perfeita ou plena, ou não? Se a gente tem tudo isso na nossa vida, é porque existe um relacionamento, e esse relacionamento é com Cristo. E essa aliança, essa corrente entre nós e Cristo, ela não pode e nem deve se quebrar. E, assim, talvez nós tenhamos prosperidade, talvez nós tenhamos... e essa prosperidade nesse mundo que a Bíblia ensina não é uma prosperidade como algumas denominações, como alguns acham, que a prosperidade material ela é tudo. Mas quando a Bíblia fala em prosperidade, quando a Bíblia ensinou o termo prosperidade, ela quer nos dizer no sentido amplo da vida, na vida como um todo. Porque que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Nesse sentido, nossos pensamentos são puros, nós temos uma vida perfeita, plena. Meus queridos, talvez tenhamos necessidades e tenhamos também problemas, e todo mundo tem, e todo mundo passa. Se, como Paulo, ele vivenciou, né, estivermos plenamente confiantes em Deus, está Deus guiando a nossa vida continuamente. E para isso nós devemos confiar, nós devemos ter certeza, nós devemos ter convicção de que se porventura perdermos alguma coisa nesse mundo, é porque a nossa pátria ela é celestial. E não importa qual a situação, Deus está comigo, Deus está contigo. Eu, Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Nós precisamos confiar em Deus, seja qual for as circunstâncias, seja qual for as adversidades, porque Ele sabe o que é melhor para todos nós. Quando vivemos com essa confiança, nós temos a certeza de que eu posso fazer tudo por Cristo que me fortalece. Porque lá em Filipenses 4:13 diz o quê? Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Todas as coisas são todas as coisas. E quais são as coisas que nós estudamos? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Esse é o tudo que nós podemos fazer, esse é o tudo que podemos desfrutar, esse é o tudo que nós podemos ter em nossa vida. Então, é só entregar a vida a Deus e confiar. Agora, o contentamento. Em Filipenses 4:19, meu Deus suprirá toda falta segundo as suas riquezas em glória de Cristo. Ora, nós temos necessidades físicas, nós temos necessidades, muitas vezes, material, nós temos necessidades espirituais, nós temos necessidades mentais. As necessidades do ser humano são amplas. E o que acontece quando não temos o que achamos e precisamos? Meus queridos, vamos pedir ao Senhor. E se for conforme a vontade dele, ele nos concederá, ele nos dará, porque ele sabe o que é melhor para nós. Né? Então, que a minha vontade não seja a minha própria vontade. Que tem um livro do pastor Maurice Wender que diz como conhecer a vontade de Deus. Como é que a gente conhece a vontade de Deus? Quando a gente se relaciona com ele, quando a gente vive uma vida de oração, quando a gente vive uma vida de meditação na palavra de Deus. Aí sim, nós vamos confiar, porque o Espírito Santo vai nos direcionar para nós termos discernimento com a vontade de Deus. E assim, vamos pedir a Deus, ao Senhor, se for conforme a vontade dele, né, ele faça em nossa vida. Porque se não for da vontade de Deus, do que adianta a gente uma coisa que não é vontade de Deus e vai nos prejudicar? Nem sempre sabemos se o que pedimos está de acordo com sua vontade, mas há certos pedidos que temos certeza que sempre está de acordo com a vontade de Deus. E muitas vezes não adianta você pedir aquilo que é contrário àquilo que é ensinado na palavra de Deus. A salvação, por exemplo, o que são coisas, assim, alguns tópicos que a gente poderia dizer que significa e se torna a vontade de Deus. A salvação de um querido amigo. Deus ele vai ser sempre a vontade de Deus, que a gente testemunhe para outras pessoas. Coragem para compartilhar nossa fé é a vontade de Deus. Perdão, quando confessamos e abandonamos o mal, é também a vontade de Deus. Força para obedecer os mandamentos de Deus, é também a vontade de Deus. Amor por aqueles que nos odeiam e nos maltratam, é a vontade de Deus. Porque sem isso, a nossa mente, o nosso sangue, a nossa vida vai adoecer. Entendeu? Então, o perdão faz parte da vida, da existência, e libere perdão. Sabedoria
em situações difíceis. Peça a Deus que Deus dá através do poder do Espírito Santo e compreender a verdade revelada na palavra de Deus. Essa é a vontade de Deus. Meus queridos, a Bíblia tem mais de 2.500 promessas para todos nós. E o que é que nós poderíamos dizer ao concluirmos esse estudo maravilhoso? Você e eu, que somos cidadãos e cidadãs do reino celestial. Então, nós estudamos nessa lição 2 tópicos que são importantes: a cidadania celestial e, até chegarmos lá, o que nós precisamos: harmonia, alegria, pensamentos puros e contentamento. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela vai nos encher, ela vai nos preencher, ela vai nos dar certeza, ela vai nos aliviar, vai aumentar a nossa fé, vai aumentar a nossa convicção, e faz como o apóstolo Paulo, em todos os momentos da vida dele, por tudo que ele passou, ele sabia em quem ele cria, ele sabia de onde vinha a paz dele, de onde vinha o contentamento dele, de onde vinha a convicção e a certeza dele. Ele sabia muito bem a cidadania dele. Ellen White diz o seguinte: devemos viver para o mundo por vir. É tão desagradável viver uma vida aleatória, sem um alvo definido. Queremos ter um objeto na vida, viver com um propósito. Deus nos ajude a todos nós sermos abnegados, menos preocupados conosco mesmos, mais esquecidos de nós mesmos, de interesses egoístas, e fazer o bem, não pela honra que esperamos receber aqui, mas porque esse é o objetivo de nossa vida e dará resposta ao fim de nossa existência. Ele vai dar resposta ao fim de nossa existência. Que Deus ele nos ajude, que ele nos abençoe, que ele nos dê a direção do Espírito Santo, e você e eu, que temos a certeza e a convicção da nossa cidadania celestial, vamos viver nesse mundo, mas com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Com os pés na terra e os olhos no céu. Que Deus nos abençoe. Vamos convidar você agora para orarmos ao Senhor. Senhor Deus e Pai de amor, de bondade e de misericórdia, te agradeço pela recapitulação da lição. Abençoe as pessoas que nos acompanharam, para que elas sejam abençoadas e elas tenham o firme propósito de viverem com os pés na terra, mas com os olhos no céu, confiantes na cidadania celestial, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Compartilhe nosso canal, dê um like. Se você não se inscreveu, se é a primeira vez que você nos assiste, se inscreva no nosso canal. E até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.